Senhor, nós te agradecemos, nós bendizemos o teu nome, nós expressamos a nossa alegria de estarmos juntos na tua casa, em frente da tua palavra, com a certeza que o Senhor fala conosco por meio desse livro santo. E nós pedimos que o Senhor se digne a vir a nós, nos abençoar com a tua presença, orientar a nossa mente, falar ao nosso coração, nos instruir, Senhor, na verdade tua. Permita que a tua palavra venha semear a verdade santa ao nosso coração e, ao mesmo tempo, Senhor, derrubar todas as nossas concepções estabelecidas a partir do nosso próprio raciocínio. Leva o nosso pensamento a ti, nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidá-los já para o texto sagrado, Lucas capítulo 17. Vamos abrir, irmãos, a palavra de Deus. Eu já comuniquei pela manhã que hoje à noite nós vamos falar a respeito de perdão. Aproveitando essa ocasião do Dia dos Pais, nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto. Lucas capítulo 17, mantenha aí a sua Bíblia aberta. Irmãos, esse assunto é um tema muito difícil dentro da convivência humana. Então eu trouxe para vocês aqui, só a título de abertura, algumas frases a respeito de perdão, tá bom? Algumas frases são positivas, outras nem tanto. Isso é para vocês terem uma ideia sobre como esse tema é complicado. Então tem uma frase que diz assim: não levante a espada sobre a cabeça de quem te pediu perdão. Essa frase é atribuída a Machado de Assis. A vingança nos torna igual ao inimigo. O perdão nos faz superiores a ele. Quem disse isso foi Francis Bacon. A mulher foi feita para o amor e para o perdão. Cai nessa não, cai nessa não. Vinícius de Moraes disse isso. Difícil não é pedir perdão. Difícil é ser perdoado. Shakespeare. Não se apresse em perdoar. A misericórdia também corrompe. Quem disse isso foi Nelson Rodrigues, só podia ser, né? Que a gente poderia esperar dele. Para uma pessoa sem perdão no coração, viver é pior do que morrer. Quem disse isso? Quem disse isso foi o senhor Miyagi. Vocês conhecem o senhor Miyagi? Quem não assistiu o Karate Kid tem que pedir perdão, viu? Tem que pedir perdão. Essa frase não é exatamente sobre perdão, mas é sobre o fato de não perdoar. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Quem disse isso? Foi o seu Madruga, o vagabundo mais amado da televisão brasileira, né? Irmãos, entre os seres criados, apenas os seres humanos experimentam essa dinâmica de perdoar e ser perdoado. Isso faz parte do nosso universo. Você nunca vai ver a raposa pedindo perdão à galinha por ter atacado seus filhotinhos. O crocodilo até chora quando está devorando a sua vítima, mas certamente não são lágrimas de arrependimento. Daí vem a expressão, lágrimas de crocodilo. É intrigante pensar também que o perdão não foi feito para anjos. Anjos não experimentam, os anjos caídos não conhecem e nunca conhecerão o perdão de Deus. Os anjos que acompanharam Satanás na sua rebelião, eles estão condenados para sempre, não foi provida nenhuma redenção para ele. Então essa relação de perdão e a capacidade de perdoar é um dos elementos distintivos da raça humana e que mostra que nós temos a imagem e a semelhança de Deus. Agora, por que o perdão faz parte da nossa vida? O perdão faz parte da nossa história porque nós vivemos em um mundo mau. Nós vivemos em um mundo caído. O pecado corrompeu a nossa capacidade de relacionamento. De modo que é muito fácil você ferir uma pessoa. Você não fere uma pessoa apenas ativamente. Você pode ferir uma pessoa passivamente. Algumas pessoas sofrem feridas por conta de omissões, das quais foram vítimas. Mas essa experiência de perdoar e pedir perdão
aponta para uma necessidade espiritual. Talvez essa seja a parte mais importante da minha fala. Essa dinâmica de perdoar e ser perdoado, no final das contas, aponta para uma necessidade da nossa alma. Nós precisamos ser reconciliados com Deus. Nós precisamos do perdão divino. Nós chegamos a esse mundo numa condição de falta no relacionamento com Deus. Nós precisamos de perdão. Isso, irmãos, é algo que está tão marcado dentro da raça humana, que se você observar, até aquelas religiões pagãs, que nunca tiveram contato com a verdade de Deus, que nunca ouviram que Jesus Cristo veio a esse mundo para prover perdão de pecados para nós, até nessas religiões é possível encontrar rituais de expiação, nos quais, teoricamente, ofensas são perdoadas, e normalmente envolve algum tipo de derramamento de sangue. Isso é uma coisa muito intrigante. Mesmo sem ouvir o evangelho, eles sabem que somente o sangue derramado pode resolver a situação dele diante da sua divindade. E isso faz parte daquela imagem que Deus inseriu no ser humano, que evidentemente foi corroída pelo seu pecado, transformando-se em idolatria. Então é por isso que esse assunto é tão importante. Ele não tem apenas desdobramentos sociais, mas ele fala de uma necessidade maior. Nós precisamos ser perdoados por Deus, nós precisamos de reconciliação com Ele. Dito isso, eu quero lá já lhes conduzir ao texto sagrado, e nós vamos hoje meditar em Lucas capítulo 17, do verso 3 ao verso 10. Eu vou fazer assim com os irmãos essa noite. Nós vamos lendo o texto, e à medida que formos lendo, nós vamos expondo os versículos, etapa por etapa, para os irmãos já irem acompanhando o desenvolvimento do raciocínio aqui. Notem que no versículo 3, o Senhor Jesus começa com uma advertência. Ele diz assim: acautelai-vos. O que significa isso? Jesus está chamando a atenção dos seus ouvintes, dizendo basicamente, deem atenção, tomem cuidado. Toda cautela é pouco sobre o assunto que eu estou prestes a falar. Então Jesus ele está inserindo um assunto, e ele sabe disso, que é de uma natureza muito delicada e que corremos risco de errar. Há muitas armadilhas nesse tema, e nós podemos errar terrivelmente quando se trata de perdão. Normalmente nós criamos racionalizações, justificativas, para nos ver livres de lidar biblicamente com essas questões. Então veja o que o Senhor Jesus diz a seguir, depois de chamar a atenção dos seus discípulos. Ele diz assim: se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele arrepender, perdoa-lhe. Então isso aqui o Senhor Jesus já falou outras vezes. Ele já havia dado esse ensino em Mateus capítulo 18, versículo 15. Então quem já leu o Novo Testamento não vê tanta novidade aqui. Ele fala que o ofendido tem a responsabilidade de ir ao ofensor e procurá-lo levar ao arrependimento. Que a parte ofendida é responsável pela reconciliação. Então o Senhor Jesus, de imediato, ele coloca uma obrigação sobre quem foi ofendido. Então você tem uma responsabilidade, você tem um dever, você deve ir à pessoa que pecou e repreendê-la. Você deve chamá-la ao arrependimento, você deve expor o que aconteceu e convocá-la a se arrepender do seu pecado e mudar a sua atitude. Então aqui já dá para vocês perceberem porque o Senhor Jesus começou com a expressão acautelai-vos. Porque, irmãos, isso aqui é uma coisa que nós não gostamos muito de fazer. Nós não faz muito parte da nossa cultura o ofendido procurar o ofensor e tentar levar o ofensor ao arrependimento. Na nossa cultura, o que é comum é o ofensor assumir a sua posição de dívida, de vítima, melhor dizendo. Olha, eu fui ofendido, ele que pisou na bola, ele que me procure, ele que venha me pedir perdão. Mas o Senhor Jesus diz que não. O Senhor Jesus disse que o ofendido tem responsabilidade. O ofendido tem que ir ao ofensor e ministrar a verdade de Deus, conduzindo ao arrependimento. Acontecido esse processo, o Senhor diz que
Se o ofensor se arrepender, ele deve ser perdoado e o assunto está encerrado, ponto e pronto. Mas aqui, irmãos, cabe um parêntese, tá? Só antes dizer para os irmãos que todo esse assunto de Jesus aqui é focando no ofendido. Nós temos outras passagens na Bíblia que focam no ofensor. Mas aqui Jesus está lidando especialmente com aquelas pessoas que foram ofendidas. Como é que essas pessoas devem viver e reagir. Mas se nós fôssemos inserir uma questão aqui, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Agora, colocando essa questão, e se o ofensor não se arrepender? Você não deve perdoá-lo? Você acha que nessa frase de Jesus está embutida a ideia de que, já que o Senhor Jesus disse assim, se ele se arrepender, perdoa-lhe, é como se ele estivesse dizendo, logo, se ele não se arrepender, não tem perdão. Seria isso o ensino da Bíblia? Então lembre-se, em primeiro lugar, essa parábola não está lidando com o ofensor, ela está focando naquele que foi ofendido. Se você quiser entender como é que o ofendido, como é que deve ser essa relação com o ofendido, você precisa ir a outras passagens bíblicas, porque a Bíblia supre-nos de informações a respeito desse processo. Então, deixe-me apenas citar duas aqui. A primeira é Lucas capítulo 6. Volte aí um pouquinho, como eu disse, eu abri um pequeno parêntese aqui na fala do Senhor Jesus, só por força do esclarecimento do nosso tema. Então, Lucas capítulo 6, versículo 37, é dito assim: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Então, todas as atitudes aqui, elas repousam sobre o indivíduo. Não julgueis, não condeneis e perdoai. Então, nada aqui fala a respeito do outro lado da questão. Aqui simplesmente foca na sua responsabilidade, a responsabilidade de quem foi ofendido. Irmãos, eu sempre gosto de comparar o perdão como se fosse uma moeda que tem dois lados. Então, de um lado da moeda, tem um aspecto que diz respeito a você. Você precisa perdoar. Você precisa liberar perdão. Lembre-se do Senhor Jesus, é o segundo exemplo, Lucas 23, verso 34, quando o Senhor Jesus olha para aquela multidão que está ali zombando dele pendurado na cruz, e ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aquele povo estava arrependido? Aquele povo estava quebrantado? É evidente que não. Eles estavam, na verdade, revoltados contra o Senhor Jesus. Eles queriam a completa destruição do Senhor Jesus. Mas mesmo assim, o Senhor Jesus ofereceu perdão. O Senhor Jesus orou ao Pai, pedindo que Deus não levasse em conta aquele pecado que eles estavam cometendo. Então esse aqui é um aspecto do perdão. Tem uma parte do perdão que diz respeito apenas ao indivíduo e que não depende do arrependimento da outra parte. Mas para que o processo, o ciclo da restauração seja completado, é preciso que haja sim o arrependimento do ofensor. Então, quando o arrependimento do ofensor acontece, ali pode haver a restauração plena. Mas isso não impede da parte ofendida oferecer um perdão interno, verdadeiro, genuíno diante do Senhor, mesmo que a outra parte não esteja arrependida. Então, fechado esse parênteses aqui, por favor, volte lá para o texto e vamos retomar aqui a fala do Senhor Jesus para a gente seguir. Então, no versículo 3, nós lemos o Senhor Jesus orientando a parte ofendida a repreender o ofensor e levá-lo ao arrependimento e perdoá-lo. Quando nós lemos isso aqui, irmãos, algumas perguntas naturalmente surgem à nossa mente, pelo menos na minha surgiu. Então, mas não deveria-se, de repente, esperar frutos de arrependimento? Você já escutou isso alguma vez? Eu já escutei isso muitas vezes. Eu escutei isso da minha própria cabeça, viu? Não deveria ter fruto de arrependimento? Você não acha que a pessoa deveria expressar arrependimento? Uma outra pergunta. Se eu não senti que perdoei, e eu digo, está perdoado, eu não estou sendo hipócrita? Eu não estou sendo falso? Outra pergunta. Só pedir perdão
é suficiente? Quer dizer, nada, não vai sofrer nada, não vai pagar nada, faz o que quer, pede perdão e tá desculpado, 100%, tudo bem. Como eu disse, eu já ouvi muitas dessas perguntas, e eu ouvi essas perguntas de mim mesmo. Eu vi essas perguntas me olhando no espelho. Irmãos, o Senhor Jesus conhece todas essas objeções, e Ele vai dar a resposta a elas no versículo seguinte, e o que vai tornar a questão ainda mais difícil para nós. Então vamos ver o que o Senhor Jesus diz no versículo 4. Ele fala assim: se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então a gente lê isso aqui. Cadê os frutos de arrependimento? Tem como ter fruto de arrependimento? 7 vezes no mesmo dia? Não tem como ter fruto. Tem a exigência de alguma penitência, de algum pagamento, de alguma reparação, de uma prova autêntica de que houve arrependimento? Não houve. Tudo que Jesus diz aqui é na base da palavra do ofensor. Você tem que crer no que o ofensor está dizendo. O ofensor disse que está arrependido? Disse. Você tem que crer nele. Você não pode julgar o coração dele. Você não pode julgar as intenções dele. Não, ele está falando isso, mas não é de verdade. Eu sei, eu posso ver nos olhos dessa pessoa a mentira, a falsidade. O Senhor Jesus disse que nós temos que suspender todos esses julgamentos e nos ater exclusivamente à fala da pessoa. Eu estou arrependido e perdoo. Aqui, irmãos, é importante falar, eu acho que nem precisava explicar isso, mas o Senhor Jesus não está dizendo aqui que nós temos que ser pessoas ingênuas, pessoas bobinhas, pessoas que se deixam enganar. A ideia não é essa. Isso aqui é um recurso retórico. O Senhor Jesus está exagerando. O Senhor Jesus está exagerando a questão para deixar claro o seguinte ponto: o perdão é incondicional, o perdão tem que ser completo, o perdão não pode exigir nada em troca. Então é por isso que Jesus está exagerando aqui. Então vocês perceberam que, evidentemente, a fala de Jesus soa muito difícil ao nosso coração. E muitas vezes produz até objeções dentro da nossa convivência. E os apóstolos, eles expressaram essa objeção. Você pode ver comigo aqui no versículo 5, olha o que os apóstolos disseram depois da fala do Senhor Jesus. Eles disseram assim: então, disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Irmãos, isso aqui parece um pedido piedoso, mas eu já vou adiantando para vocês, não é. Isso aqui é uma objeção. Isso aqui é uma reclamação, não é uma oração de quebrantamento. Isso aqui, irmãos, é uma negativa. É como se ele estivesse dizendo assim: nós não temos condições de fazer isso. Nós precisamos de mais fé. Ou o Senhor nos dá mais fé, ou nós não vamos fazer. Esse era o espírito dos apóstolos, tá? Não é, Senhor, eu sou fraco, eu sou pecador, me ajuda. Não é isso não. Dizendo, Senhor, isso está fora da esfera humana, nós precisamos de um revestimento espiritual para que a gente tenha condição de cumprir esse mandamento, porque isso aqui é simplesmente impossível. A resposta, irmãos, do Senhor Jesus não foi nada simpática. Ele não encarou a fala dos apóstolos como uma oração sincera, mas como uma espécie de desculpa. E é o que nós vemos no versículo 6. Acompanhem comigo a leitura. Ele fala assim: Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te para o mar, e ela vos obedecerá. Então sabe o que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo basicamente o seguinte: o problema não é falta de fé. Uma fé, por menor que ela seja, ela pode operar grandes milagres para a glória do Senhor. Vocês não precisam de mais fé. Na verdade, vocês podem exercer essa pequena fé que vocês têm. Porque uma pequena fé, ela pode sim operar grandes coisas para a glória do Senhor. Então Jesus estava dizendo: vocês precisam apenas fazer o que precisa ser feito e parar de dar desculpas. Vocês já receberam a porção de fé necessária para me obedecer.
Em seguida, irmãos, para reforçar esse ponto, o Senhor Jesus conta a parábola do servo. E o objetivo dele é imprimir na mente deles a seguinte ideia: perdoar não tem nada a ver com ter muita ou ter pouca fé. Perdoar é uma questão de obediência. Então vamos ver a parábola. Vamos ler aqui o verso 7 e o verso 8. Nós lemos assim: qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara a minha ceia, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo, e depois comerás tu e beberás? Então, procura aqui imaginar a cena que o Senhor Jesus está pintando na mente dos seus ouvintes. Ele traz à mente deles a ideia de um escravo que trabalhou o dia inteiro. Então, um escravo que trabalhou na lavoura, ou um escravo que trabalhou no gado. E esse homem muito dedicado, muito laborioso, chegou em casa depois de um dia estafante, muito cansado e morrendo de fome. E esse homem está ali salivando pela comida, e quando ele acha que vai poder lá se sentar e se fartar de uma vez por todas, o seu amo, o seu senhor, diz para ele mais ou menos o seguinte: o primeiro, você vai tomar um banho, depois você se arruma, aí você vai preparar a minha comida, você vai colocar a mesa diante de mim, você terá de esperar eu comer e beber, e só depois que eu terminar, você então poderá se alimentar. Então, irmãos, o ponto aqui seria uma ordem muito difícil de ser cumprida. Afinal de contas, preparar comida para alguém quando você está morrendo de fome e ainda ter que esperar a pessoa comer para depois você se alimentar, seria algo muito difícil de ser realizado. Então Jesus está destacando aqui que aquele homem estaria numa espécie de luta interna, numa disputa de sentimentos. De um lado ele tem a sua fome e do outro ele tem o seu senso de obediência. Então de um lado ele tem aquele impulso interior que deseja se alimentar e do outro o seu senso de dever. Mas mesmo com essa luta interna terrível, aquele escravo cumpriu o seu dever. Ele tomou banho, se vestiu, preparou a comida do seu senhor, colocou a mesa, esperou ele se alimentar e só depois ele então pôde comer. E aí entra o versículo 9, em que o Senhor Jesus faz uma pergunta para os seus ouvintes. Ele diz assim: porventura, terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? A pergunta de Jesus é bem simples, apesar de todo o esforço que esse homem fez, vocês acham que ele merecia agradecimentos? Vocês acham que ele merecia um reconhecimento público? Eles mereciam uma medalha de honra ao mérito por ele ter feito todo aquele esforço? Qual é a resposta, irmãos, que está implicada aqui na pergunta de Jesus? A resposta é não. Não, ele não merecia. Por que ele não merecia? Porque ele é escravo. O escravo obedece. Ninguém dá recompensa a um escravo quando ele faz aquilo que lhe é obrigação. Então, a resposta que está implicada aqui na pergunta de Jesus é essa. E aí no versículo 10, o Senhor Jesus arremata tudo isso que ele está falando, dizendo o seguinte: assim também vós, depois de haveres feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Então, irmãos, o que é que o Senhor Jesus quer dizer aqui? O Senhor Jesus tem algo muito simples para comunicar. Vocês são o escravo dessa história e eu sou o Senhor. Eu estou dando uma ordem para vocês. Essa ordem é difícil de ser cumprida. Essa ordem, para ser realizada, vai envolver uma forte luta de sentimentos entre vocês, entre os seus impulsos naturais e o dever que vocês têm para comigo. Mas vocês não podem ficar colocando desculpas
objeções para cumprir as minhas ordenanças, como ter mais fé, por exemplo. Então o ensino de Jesus é: obedeçam. Obedeçam mesmo que seja difícil. Obedeça mesmo que seja duro. Obedeça mesmo que depreenda uma forte dedicação sua. Então qual é a grande lição, irmãos, que o Senhor Jesus quer colocar aqui nos seus ouvintes? A lição é simples. Perdoar é um dever. Perdoar é cumprir uma ordem. Perdoar é a manifestação da nossa submissão a Deus. Perdoar é agir como servo, reconhecendo que Ele é o nosso Senhor. O supremo governante do universo requer de nós essa postura. E nós não temos o direito de questioná-lo, nós não temos o direito de querer seguir o nosso próprio coração, nós não temos o direito de seguir os nossos próprios impulsos. Então Jesus está dizendo, não é uma questão de sentir, é uma questão de fazer. Quem no final das contas você vai querer obedecer e seguir? Você vai querer obedecer os seus sentimentos? Você vai querer obedecer os seus impulsos interiores? Ou você vai obedecer ao Senhor? Então é isso que o Senhor Jesus, irmãos, deseja ensinar. Pessoas maduras, elas são muito mais guiadas pelo senso de dever do que pelos sentimentos. Até na existência humana é assim. Há muitas pessoas que eu conheço que não gostam de acordar cedo, mas acordam cedo. Se fossem seguir os seus impulsos, não acordariam. Mas por causa do seu senso de dever, por causa das suas obrigações, acordam cedo. Há muitas pessoas que eu conheço que não gostam de dieta, mas fazem dieta por senso de dever. Há muitas pessoas que não gostam de se exercitar, mas se exercitam por senso de dever. Pessoas maduras, elas são orientadas muito mais pelo seu senso de obrigação do que pelos seus sentimentos. E é assim também, irmãos, na nossa vida cristã. No caso do perdão, mesmo exigindo um forte esforço da nossa parte, no final das contas, nós temos que olhar para nós e dizer, não fizemos mais do que a nossa obrigação. Apenas cumprimos aquilo que fomos ordenados. Nós não merecemos reconhecimento, nós não merecemos medalha de honra ao mérito, nós somos servos inúteis. Mas nós temos um Deus tão glorioso, tão maravilhoso, que Ele nos abençoa, mesmo quando nós somos inúteis aos seus olhos. Dito isso, irmãos, deixe-me seguir para um outro elemento aqui da nossa meditação. Eu quero agora tentar aplicar essa mensagem, essa parábola, na verdade, expandindo um pouco mais o seu ensino. Você sabe por que perdoar é difícil? Perdoar é difícil porque é substitutivo. Perdoar é como se você assumisse todo o dano para si mesmo. Você liberta a pessoa de todas as reprimendas, de todas as dores que ela deveria sofrer, e você toma tudo para si mesmo. É como se você dissesse assim, eu vou tomar todo o sofrimento para mim, eu vou assumir todo o dano sozinho, e eu vou lhe deixar livre de qualquer pagamento, de qualquer coisa que você pudesse sofrer. Então, o perdão é gratuito para quem ofendeu, mas é caro, muitas vezes diria até caríssimo, para quem está oferecendo. E o Senhor Jesus, meus irmãos, Ele sabe o que é isso, porque Ele foi o mais injustiçado de todos os homens, e Ele ofereceu perdão para os seus próprios algozes, conforme citamos em Lucas 23. E o preço do seu perdão não foi apenas o seu coração e os seus sentimentos destruídos. Ele teve a sua própria vida tomada. O preço do perdão que o Senhor Jesus entregou para nós foi o de sangue. E é por isso que a Sagrada Escritura o eleva ao padrão supremo de perdão e à inspiração sobre a qual nós devemos olhar e orientar os nossos relacionamentos nesse mundo. Então, perdoar é um ato de amor a Deus, é uma obediência a Ele, é seguir o exemplo e o mandamento do Senhor Jesus. Vamos olhar Colossenses 3, versículo 13, apenas para eu fortalecer um pouco mais o peso dessa exortação com um versículo bíblico. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Nós lemos assim:
Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Agora note essa frase. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então o Senhor Jesus é elevado como padrão, como modelo, como a inspiração. Por que nós perdoamos? Nós perdoamos porque nós fomos perdoados. Nós perdoamos, às vezes, pecados que do ponto de vista humano são imperdoáveis, porque nós também fomos perdoados de pecados imperdoáveis. O Senhor Jesus carregou a nossa culpa. O Senhor Jesus tomou para si todo o sofrimento. Então nós também podemos assumir os sofrimentos das ofensas que foram praticadas contra nós e libertar completamente os nossos ofensores de qualquer tipo de pagamento. Nós podemos fazer isso porque Jesus fez. Ele é o nosso modelo e é Ele que nos dá poder para agirmos dessa maneira. O segundo ponto é que negar o perdão destrói a sua comunhão com Deus. Então, além de ofender o Senhor Jesus Cristo, traz um dano para o seu próprio relacionamento com o Senhor. Aqui eu quero chamar a sua atenção para Mateus capítulo 6. Vamos até lá, por favor. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. O Senhor Jesus está fazendo um comentário da oração do Pai Nosso. Então, no versículo 14, ele diz assim: por quê? Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Como eu disse, irmãos, o Senhor Jesus aqui está fazendo um comentário do verso 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. O Senhor Jesus está fazendo um comentário dessa cláusula. E ele está deixando algo muito claro. Ele está falando, se você não perdoa, se você está negando perdão para alguém que te ofendeu, vai haver também uma interrupção do perdão celeste para você. Então, é evidente, irmãos, que o Senhor Jesus aqui não está falando do perdão da salvação. Esse perdão é gratuito, esse perdão já foi oferecido pelo Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus está falando daquele perdão que advém do nosso relacionamento diário com Ele. Você sabe que todos os dias nós pecamos contra o Senhor, nós o desobedecemos, e a cada momento do nosso dia nós dobramos o nosso joelho diante deles e dizemos, Senhor, nos perdoa, tem misericórdia de nós. E esse relacionamento em que constantemente nós estamos comparecendo na presença do Senhor para confessar o nosso pecado e pedir perdão, ele é vital para o nosso crescimento espiritual, para a nossa comunhão com o Senhor e para a vitalidade da nossa unidade com Ele. E aqui está dizendo que caso você se negue a perdoar alguém, esse fluxo da graça de Deus é simplesmente interrompido. Você está entregue a si mesmo. A renovação da sua comunhão com Deus não vai acontecer. Uma vez que você colocou uma barreira entre você e outra pessoa, haverá também um portal fechado para você com relação aos céus. Então é por isso que negar perdão destrói a sua comunhão com o Senhor. Então quando não perdoamos, irmãos, significa que há um lugar no nosso coração que Deus não entra. Uma vez eu conversei com uma mulher que havia sido abandonada, e ela me disse uma frase que foi muito impactante para mim. Ela disse assim, eu não perdoo, eu guardo essa raiva no meu coração, porque foi tudo isso que me sobrou. Eu não tenho mais nada. Tudo que eu tenho é o meu ódio. Então eu quero que aquela pessoa, cada vez que ela olhar para mim, ela veja nas minhas feições a destruição que ela me causou. Você consegue imaginar isso? Como é que Deus, irmãos, pode operar num coração assim? Coração cheio de raiva. Um coração orientado pelo ódio. Esses momentos, irmãos, são os momentos em que nós mais nos tornamos parecidos com Satanás. Satanás é um ente orientado completamente pelo ódio. E nós não podemos nos identificar com ele. Um outro ponto que eu queria destacar dentro desse assunto é que nós não podemos confundir o perdão com o esquecimento.
Algumas pessoas dizem, eu perdoo, mas eu não esqueço. Você já disse isso alguma vez? Eu perdoo, mas eu não esqueço. O fato é que há certas ofensas que jamais serão esquecidas. Uma pessoa que sofreu um abuso às vezes de uma pessoa próxima, de um familiar. Como é que uma pessoa dessa vai esquecer? Uma mulher que foi vítima de um estupro, como é que ela vai esquecer uma coisa dessa? Eu li um relato de uma missionária na África, que ela estava cuidando de um grupo de menininhas. E aquele grupo foi assaltado por um certo grupo terrorista. E aqueles homens iam estuprar aquelas criancinhas. E a missionária ofereceu o seu próprio corpo para que aqueles homens abusassem e livrassem as crianças daquela violência. Como é que uma pessoa esquece um tipo de violência dessa? Então, o perdão, ele não está ligado necessariamente ao esquecimento. O perdão tem muito mais a ver com o compromisso de não trazer o assunto mais à tona, de não tratar a pessoa na base do que ela fez, de não falar a outros, de tratar com generosidade. Há certos processos que ainda continuam se desdobrando no coração da pessoa que foi ofendida. Às vezes ela tem que lutar com a amargura, ela tem que lutar com a tristeza. Alguns precisam até lutar com o medo, e às vezes anos se passam e esse conflito de sentimentos continuam ocorrendo dentro do coração. Mas mesmo assim, essa pessoa entregou seus sentimentos ao Senhor e do ponto de vista externo, ela está lidando bem com aquela pessoa que lhe causou o sofrimento. Então, perdoar não tem nada a ver com esquecer. Perdoar é simplesmente não levar em conta. Perdoar significa que aquela ofensa não afeta, ela não é mais colocada entre mim e a pessoa que me ofendeu. Um outro ponto que eu espero que tenha ficado claro é que fé e sentimentos são irrelevantes na questão do perdão. A questão não é que você tem pouca fé. A questão não é que você está sentindo que perdoou ou não está sentindo que perdoou. Essas coisas eu espero que tenha ficado claro. O Senhor Jesus colocou completamente de lado. A questão é, você vai obedecer ou você vai desobedecer? A questão é, você vai ser servo, um servo fiel? Você vai ser um servo inútil? Ou você vai ser um servo que vai seguir a orientação do seu próprio coração? E talvez, irmãos, essa seja a questão mais difícil da gente lidar, porque a nossa cultura, ela sempre trata a pessoa ofendida com excessiva indulgência. Vocês já devem ter percebido isso. É como se a pessoa que sofreu o dano, ela tivesse todo o direito de se expressar, ela pudesse gritar, colocar o dedo na cara do outro, pudesse lá abrir o seu celular e contar para a internet inteira tudo o que aconteceu, e todo mundo compreende, porque ela tem direito, ela sofreu, ela que foi exposta, e essa coisa toda. O Senhor Jesus não vai por esse caminho. Vocês devem ter percebido que o Senhor Jesus, na verdade, ele joga o ofendido contra a parede. O que você vai fazer? Você vai perdoar ou você vai me desobedecer? Você vai fazer a minha vontade ou você vai fazer a sua vontade? Então, enquanto a nossa cultura é extremamente indulgente com quem é ofendido, o Senhor Jesus é severo. O Senhor Jesus coloca apenas como opção o perdão. Fugir disso é desobediência, fugir disso é quebrar a comunhão com o Senhor. E o Senhor Jesus, irmãos, faz isso para o nosso próprio bem. Dito isso, eu queria dizer aos irmãos que, diante de um texto como esse, tem algumas posturas que nós precisamos assumir como povo de Deus. E a primeira delas, eu diria, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender, por exemplo, da nossa lentidão em perdoar. Nós somos lentos. Muitas vezes nós condicionamos o nosso perdão a certas atitudes da pessoa que nos ofendeu. Isso é muito comum dentro do ambiente do casamento, especialmente. Então lá o cônjuge ofendido, ele se tranca e fica esperando que o outro venha. E se ele precisar ir, ele se sente quase que violado.
Quem é um cônjuge que nunca se queixou? Ah, sempre sou eu que tomo a iniciativa para a reconciliação. Sempre sou eu. Então isso ocorre, irmãos, dentro das nossas relações. Então você condiciona, você fica aguardando uma mudança nos sentimentos da pessoa, você fica aguardando a pessoa chorar, ou você fica aguardando a pessoa derramar o coração diante de você, e depois que você vê lá, vir a pessoa toda acabada, vestida no pó e na cinza, oh, me perdoe pelo amor de Deus, aí você estende o perdão, oh, que coisa maravilhosa, que pessoa piedosa, que pessoa acolhedora, isso tudo é orgulho. Isso é manifestação, irmãos. Isso é manifestação de pecado. Nós precisamos nos arrepender disso. A palavra de Deus coloca a responsabilidade sobre o ofendido. Quem foi ofendido tem o dever de ir ao ofensor. Então lembre-se disso. A palavra de Deus não nos chama, irmãos, a ficar ensimesmados no nosso orgulho, mas de termos o hábito de lutar pela reconciliação. Então isso honra ao Senhor Jesus. Esse é um modo poderoso de valorizar a palavra do Senhor. Isso produz a aprovação de Deus, conforto do Espírito Santo, e o maior benefício provavelmente é esse: nós nos tornamos parecidos com o Senhor Jesus, porque Ele fez isso, irmãos. Foi o Senhor Jesus que tomou a iniciativa de vir até nós. Nós estávamos perdidos, nós estávamos ensimesmados nos nossos pecados, nós estávamos perdidos, ligados às nossas próprias transgressões. Ele veio a esse mundo, Ele se tornou carne, Ele assumiu o nosso lugar, viveu como um homem pobre, como um homem pequeno nesse mundo, e naquela cruz Ele carregou todo o nosso pecado. O Senhor Jesus tomou a iniciativa de buscar reconciliação conosco. E nós que somos chamados hoje pelo nome dEle, nós precisamos seguir o mesmo caminho que Ele. Não tem, irmãos, outra opção. Nós temos que viver como Cristo. Ah, pastor, e os meus sentimentos? Entregue os seus sentimentos a Deus. Irmão, se tem uma coisa que a palavra de Deus promete, é que as ações corretas moldam os nossos sentimentos. Novamente, aqui é um outro assunto que a palavra de Deus funciona de uma forma diferente da dinâmica do mundo. Na dinâmica do mundo é assim: suas ações devem ser coerentes com seus sentimentos. Então, aquilo que você está sentindo é aquilo que você tem que expressar. Na palavra de Deus, a dinâmica é outra. Você deve ter ações corretas. Ações corretas que mortificam os seus sentimentos. E quando as suas atitudes corretas mortificam os seus sentimentos, os afetos corretos irão surgir. Então, a sua atitude de perdoar, com o passar do tempo, vai mortificar o seu orgulho, vai mortificar a sua indisposição em perdoar, e logo, logo o amor de Deus vai começar a envolver sua alma e você vai ter afetos corretos. Eu acredito que muitos de vocês já experimentaram isso na vida cristã. Tomando uma atitude pela fé e Deus organizando os seus sentimentos a partir das suas ações. Essa, irmãos, é a dinâmica da vida espiritual. Portanto, perdoar pode até ser um passo difícil, mas a dor de não perdoar é infinitamente maior. Então vamos lembrar disso, que Deus nos abençoe, que Ele enche o nosso coração de espírito de perdão, que Ele nos oriente para que cumpramos esse santo dever, façamos isso com o coração aberto, com o coração cheio de alegria, mas que se não tiver o coração aberto, cheio de alegria, que nós façamos pela fé, em obediência a Ele, crendo que obedecer a Deus é o certo, mortificar os nossos sentimentos pecaminosos honra ao Senhor, e é por meio dessa luta interior terrível que Deus nos faz crescer e nos tornar mais parecidos com o Senhor Jesus. Amém, Igreja do Senhor? Deus nos ajude, tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Senhor, graças te damos pela tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, porque nós somos os grandes perdoados da história humana. O Senhor veio a esse mundo,
naquela cruz, carregou a nossa culpa e gratuitamente nos ofereceu o perdão de pecados. Sem qualquer exigência, sem qualquer disposição inicial da nossa parte, o Senhor tomou a iniciativa, veio a esse mundo e nos perdoou, Pai, infinitamente por Tua graça. E hoje, Senhor, nós expressamos a Ti o nosso desejo de vivermos segundo Cristo. Nos ajude, Pai, a tomar o Senhor Jesus como modelo e a Sua ação perdoadora como a nossa inspiração. Nos ajude a tomar a iniciativa, a mortificar todo o nosso orgulho, a lutarmos pela reconciliação, a não assumirmos posição de vitimismo, mas sermos ativos em buscar a recuperação completa do ofensor. Ao mesmo tempo, nós clamamos para que o Senhor nos ajude a lidar com os nossos sentimentos de ira, de tristeza, de revanchismo. Mortifica, Pai, pelo Teu Espírito Santo, todos esses impulsos do nosso coração. Que pelo poder da Tua palavra, todos eles venham morrer dentro de nós, para que o amor ágape flua dentro do nosso coração. Eu oro, Senhor, para que o Senhor implemente isso na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Se há alguém aqui, Senhor, entre nós, que tem guardado rancor de coisas que estão acontecendo ou de fatos que ocorreram no passado, nós oramos para que essa noite seja o dia da libertação, para que essas pessoas encontrem um coração limpo daqui por diante, recebam um conforto do Espírito Santo e sejam libertos de toda forma de amargura. Nós clamamos por essas dádivas espirituais. O nosso desejo, Senhor, é glorificar a Ti, é Te obedecer, é cumprir os Teus mandamentos, mesmo quando os nossos sentimentos desejam o oposto. Então nos dê essa força de caráter, pois nós queremos Te glorificar e imitar o nosso Salvador crucificado. E é no nome dele que nós oramos. Amém.